Boa noite, meus queridos ouvintes do programa Atos 1:8. Hoje é uma noite especial. O missionário dos batistas brasileiros no sertão, pastor Halisson, missionário junto com a sua família, é um plantador de igrejas no sertão. Em Juazeiro, na Bahia, são 3 projetos de plantação de igreja. Em Petrolina, em Pernambuco, são 2 projetos de plantação. João Dourado, na Bahia, uma igreja sendo plantada. E Paulo Afonso, na Bahia, são 2 igrejas sendo implantadas. Isso não é uma maravilha? Porque Ele nos amou. Isto mesmo, Jesus nos amou. O missionário pastor Halisson Endrigo é casado com a irmã Gleidciele e eles têm 2 filhos, o Samuel de 11 e a Ana Raquel de 4. Deus abençoe e compartilhe esse belo testemunho. Graça e paz, meus amados irmãos aí do programa Atos 1:8, anunciando as boas novas até os confins da terra e da Igreja Batista Memorial em São Fidélis. Meu querido pastor Denis, Deus abençoe a vida de todos vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Halisson, sou missionário de vocês aqui no sertão da Bahia, através aí da nossa Junta de Missões Nacionais. E nesse momento eu quero compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor Jesus Cristo que se encontra em Romanos, no capítulo 8, versículo 31, que diz o seguinte: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Versículo 34. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia ou a perseguição, ou a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, que coisa linda, né? O apóstolo Paulo aqui escrevendo aos irmãos que estavam ali na igreja de Roma. Irmãos esses ali, Paulo plantou várias igrejas, e essa igreja de Roma foi uma das que Paulo não plantou. Quem plantou essa igreja aqui foram pessoas anônimas, pessoas como eu, como você, pessoas anônimas, pessoas que não eram conhecidas, foram lá, entenderam a mensagem do Senhor Jesus Cristo e começaram a plantar aquela nova igreja ali na cidade de Roma. Só que o interessante é que os irmãos ali começaram a passar uma perseguição, a enfrentar uma perseguição muito forte ali, do governador da época, que era o Nero, e estavam sendo perseguidos, muitos deles estavam sendo mortos, os cristãos estavam ali, e aí eles escolheram Paulo como uma espécie de mentor, de pastor, para orientar eles no crescimento, no andar daquela obra. E Paulo vem agora, nesse texto, né, que é uma das maiores epístolas de Paulo aqui, e nesse texto aqui do capítulo 8, o lindo é ver Paulo instruindo eles, dizendo o seguinte, ele começa lá dizendo assim, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele vem discorrendo o texto, ele vem falando para aquela igreja. Ele vem falando para aquela igreja da seguinte forma, dizendo o seguinte, olha, vocês não se preocupem, porque por mais perseguições que vocês estejam passando, por mais lutas, por mais problemas que vocês estejam passando, aí ele fala aqui no versículo 37, dizendo assim, olha, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
Meus irmãos, já somos mais do que vencedores. Vem as lutas, vem os problemas, as dificuldades. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem nos amou? Jesus Cristo nos amou, meus irmãos. Jesus Cristo. E aí, Paulo falando para aquela igreja, aí Paulo começa a ditar aqui algumas coisas, de algumas perseguições que eles estavam sofrendo. E Paulo começa dizendo o seguinte, aqui no versículo 38, dizendo assim, olha, eu sei que vocês são vencedores. Nós já somos mais do que vencedores. Mas, olha só, ele dá uma afirmação, diz assim, pois eu estou bem certo. Olha que coisa linda. Que nem a morte, vem acompanhando comigo, tá bom? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Aí ele vem no versículo 39, diz assim, nem a altura, olha só as coisas de Paulo, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo assim para eles, olha, vocês são mais do que vencedores. Olha, pode existir aqui algumas coisas que venham contra vocês, mas nada, sabe? Aí ele cita aqui, né, que a morte, a vida, os anjos, os principados, aí ele vem dizer assim, e nem a altura, nem a profundidade. Aí Paulo já não sabe mais o que falar de algo que pode atrapalhar a obra do Senhor Jesus Cristo, o crescimento da obra do Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo vem, não sabe mais o que falar, e Paulo diz assim, olha, no versículo 19 diz assim, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Paulo já não sabe mais o que falar, ele usa essa expressão, nem qualquer outra criatura, ou seja, nada, meus irmãos, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem nada, não tem pandemia, sabe, meus irmãos? Não tem não tem nada, não tem nada que vai nos separar, que vai separar você do amor de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai nos separar, nada vai separar você. Não tem morte, não tem vida, não tem principado, não tem potestade, não tem anjo, não tem altura, não tem profundidade, não tem nenhuma outra criatura, porque nada vai separar você do amor de Cristo Jesus. Que coisa linda, meus irmãos. Aí alguns podem dizer assim, mas essa pandemia tem atrapalhado. Meus irmãos, eu queria voltar no texto agora e citar esse versículo para vocês, quando ele diz o seguinte aqui assim, no versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Oh, Jesus! Olha só, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nem mesmo o seu próprio filho ele poupou, mas pelo contrário, ele nos entregou. Porventura, graciosamente, ele nos daria todas as coisas. Nada vai separar você do amor de Jesus. Não tem nada que vai separar você do amor de Jesus. Você quer saber? Olha, nós estamos aqui no sertão baiano, plantando a igreja aqui na roça. É uma comunidade aqui de aproximadamente 10 mil pessoas, que fica a 30 a 35 quilômetros de distância aqui da cidade. E o que nós podemos ver, o lindo de que nós podemos ver é que quando nós chegamos aqui, todo mundo dizia assim, que não vai dar certo você plantar essa igreja aqui, porque aqui é difícil, aqui é aquilo outro e tal. Sempre botando dificuldade, mas a gente sempre em oração, a gente sempre buscando a Jesus em oração, a gente sempre buscando a Jesus Cristo na palavra. E continuamos orando e acreditando nisso aqui, tá entendendo? Porque nós não podemos interpretar para as nossas vidas, mas podemos aplicar as nossas vidas. Porque se Deus fala com aquele povo naquele período lá, de Roma, perseguido, nós podemos aplicar as nossas vidas hoje sim. E a gente começou de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa, aí apareceu uma primeira criança pra gente. A gente falou de Jesus para ela aqui, o nome dela é Rebeca, ela tem só 9 anos de idade, falamos de Jesus para ela, ensinamos a ela sobre Jesus Cristo, demos estudos a ela. Quando terminou os estudos, ela chegou pra gente assim, pastor, eu posso compartilhar esse estudo aqui com outra pessoa? E a gente ensinou ela a compartilhar. A primeira pessoa que ela compartilhou foi o irmão dela, o Derek, de 12 anos. E depois disso, meus irmãos, os dois se juntaram e compartilharam o evangelho de Jesus com a mãe. Então a Rebeca já tinha ganhado o Derek para Jesus, e aí a Rebeca se junta com o Derek e ganha a mãe para Jesus. E aí depois que a Janaína, a mãe deles, e aí depois disso o Derek, a Rebeca e a Janaína se juntam. Tá entendendo, meus queridos? Para ganhar a vida do pai para Jesus, que é o Eider. Meus irmãos, uma família foi lavada, salva, lavada e remida no sangue do Senhor Jesus Cristo. E no início todo mundo dizia que não ia dar certo.
não ia dar certo, e nós enfrentamos muitos problemas, muitas dificuldades, mas sempre acreditando nessa palavra do Senhor Jesus Cristo, de que nada vai nos separar do amor de Jesus Cristo. Não tem nada que possa impedir do evangelho do Senhor Jesus crescer. Nada disso vai empatar. Então eu queria desafiar você, meus irmãos, nesse momento, meus irmãos e irmãs, vocês que nos assistem aí, eu queria desafiar vocês de que não coloquem empecilhos, não coloquem obstáculos, porque a igreja do Senhor Jesus naquela época, lá de Roma, sendo perseguida, eles não pararam a obra do Senhor Jesus Cristo. Aí vem Paulo dizendo assim, olha, vocês são mais do que vencedores e nada vai separar vocês do amor de Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então permaneçamos firmes, firmes, firmes fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Nas campanhas missionárias permanecemos firmes, porque, meus irmãos, nós vamos continuar avançando, porque não é o pastor Halisson, não é o pastor Denis, é a igreja do Senhor Jesus que continua avançando em meio à crise, em meio à pandemia, em meio a tudo isso. E nós não podemos parar. E eu gosto de dizer assim, que eu não posso parar, porque senão vem outro e faz a obra no meu lugar. Então eu prefiro que Deus me use para fazer a obra dele nesse tempo. E famílias têm sido restauradas aqui nesse lugar. Pensou se no primeiro obstáculo eu tivesse desistido? Já pensou se no primeiro obstáculo a igreja de Roma lá tivesse desistido? Meus irmãos, as lutas estão aí. Os problemas estão aí. Mas cabe a cada um de nós olharmos para tudo isso e dizer assim, olha, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E nada vai nos separar do amor de Deus. Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. Tamo junto.